Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as relações com o ambiente e a coordenação do corpo. Ou seja, hoje a gente vai trabalhar sobre o sistema nervoso e o sistema endócrino para entender como é que os nossos sentidos acontecem. Vamos lá? Então, para a gente entender, vocês podem ver aí que os nossos sentidos, eles vão estar por toda parte. E aí eu tenho alguns questionamentos para vocês. A começar, eu tenho o seguinte: você sabe qual é a função da íris, da lente e da retina? E ainda de qual sentido tudo isso faz parte? A outra pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: que fenômenos ocorrem quando o som atinge a orelha? E por último, quais são os sentidos que dependem do nariz, da língua e da pele? E aí, vocês saberiam responder sem que eu desse essa explicação antes? Quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre os sentidos, a gente está falando aí ao fato de interagir com o meio através das sensações que podemos ter a todo momento. E o ser humano, ele é capaz de perceber o ambiente ou as condições do próprio corpo conforme ele vai recebendo estímulos internos e também estímulos que são externos. E aí, que tipos de exemplos poderiam ser esses? Quando você está com sinais de desidratação, teu corpo te alerta sobre isso, que é quando você fica com muita vontade de beber água. Nessa situação, é quando teu corpo já está apontando um certo nível de desidratação. Outro sinal que você pode receber e nem percebe que está ligado aos sentidos, pode ser também a questão de fechar os olhos quando recebe um feixe de luz muito forte. Todas essas situações, elas estão relacionadas aí aos teus sentidos, te dando respostas aos estímulos que estão acontecendo diariamente. E às vezes, e na maioria das vezes, essas respostas são involuntárias. A gente nem percebe que elas acontecem e muito menos quando elas acontecem. E aí tudo isso que foi mencionado para vocês só acontece graças à ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Inclusive, os sons que a gente recebe, os sons que a gente percebe, também são um tipo de resposta, também são sensações, e nesse caso, sensações sonoras. Esses dois sistemas, eu já mencionei algo para vocês. Quando a gente fala sobre o sistema nervoso, por exemplo, lembra que é aquela nossa rede de comunicação. Quando a gente sente até que algo está quente próximo da nossa pele, o nosso estímulo ou a nossa resposta no momento pode ser o quê? Se afastar. E quando a gente fala aí também do sistema endócrino, seria como o nosso corpo vai reagir a vários acontecimentos do dia a dia. Inclusive, quando você toma um susto, quando você tem uma resposta inesperada, nesse caso, é o sistema endócrino que vai estar atuando. E aí, para a gente entender melhor, a gente vai entender agora alguns detalhes do sistema endócrino. Aí na tela está aparecendo para vocês quais são os órgãos que fazem parte desse sistema. Nós temos aí o hipotálamo, a glândula pineal, a hipófise, que é a chamada glândula mestra do sistema endócrino. Temos também a tireoide, o timo, as suprarrenais, o pâncreas, o ovário e o testículo. No caso, o ovário, lembra que está relacionado aí às mulheres e o testículo já vai estar relacionado aos homens. E aí, o que tem a ver todos esses órgãos aí? Lembra que a gente já estudou os níveis de organização. E conforme a gente tem um conjunto de órgãos, nós temos sistemas. E todos esses órgãos que eu acabei de citar para vocês, como estão representados aí na tela, são o sistema endócrino. E esse sistema está total relacionado com os nossos hormônios, porque é justamente esse sistema que vai produzir cada um dos nossos hormônios. E por que é importante a gente saber sobre isso? Os hormônios, eles influenciam aí praticamente todas as funções dos demais sistemas corporais. E frequentemente ele está relacionado com a ação do sistema nervoso. Então os dois são ações reguladoras acionadas a todo tempo. O sistema nervoso, ele fornece a informação ao endócrino e aí o endócrino vai regular uma resposta interna a essa informação. E aí os dois juntos vão fazer o quê? Os dois trabalhando juntos, eles vão atuar na nossa coordenação e também na regulação das nossas funções corporais. Então, todas as nossas respostas geralmente acontecem
porque um sistema vai estar induzindo o outro a dar a resposta naquele momento. E aí, às vezes, pode ser que eles façam uma ação conjunta, como pode ser que, às vezes, haja uma indução para que um age de forma independente. E aí, continuando, ainda sobre o sistema endócrino, como ele é o responsável pelos nossos hormônios, vale a gente saber que para isso ele precisa de glândulas. E aí, de acordo com esse sistema, nós vamos ter dois tipos: glândulas endócrinas e glândulas que são exócrinas. As endócrinas são aquelas que vão secretar substâncias diretamente para a corrente sanguínea, são os hormônios propriamente dito. Já quando a gente fala das glândulas exócrinas, elas vão excretar, vão ajudar na eliminação de substâncias para fora do corpo, como é o caso aí das glândulas sebáceas, das glândulas sudoríparas, das lacrimais e até das salivares. Ou seja, enquanto as glândulas endócrinas vão estar produzindo os hormônios para atuar dentro do próprio corpo, a exócrina, lembra esse nome, exo, é algo de externo, vai estar ajudando o teu corpo numa forma de limpeza, porque ele vai externalizar aquilo que não precisa continuar dentro do teu corpo naquele momento. E aí, no caso, uma resposta que a gente tem, por exemplo, vão ser as glândulas sudoríparas, que fazem a eliminação do suor. E quando acontece o suor, geralmente é um mecanismo do corpo para resfriar e regular a tua temperatura. Então, ele só é acionado no momento que ele é necessário. E aí, basicamente, o resumo que a gente tem sobre essa parte seria o seguinte: as glândulas endócrinas liberam diretamente na corrente sanguínea e as exócrinas vão liberar outras substâncias ou, às vezes, hormônios para dentro de um duto para ser jogado para fora do corpo. E aí, a função, desse sistema é essencialmente exercer uma ação reguladora, que pode ser de induzir alguma coisa ou de inibir alguma ação. E aí, em geral, todas elas vão atuar bem lentamente, mas elas vão atuar durante muito tempo, regulando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa reprodução e até mesmo a função de muitos dos nossos tecidos, como mesmo os processos metabólicos que o nosso organismo precisa realizar a todo momento. E aí vamos lá para a parte dos sentidos, vamos entender quais são eles. Quando a gente fala dos sentidos, o primeiro que a gente vai ver aí é a visão. A visão que chama a atenção para esse sentido são os nossos olhos. Então, os nossos olhos, eles fazem o que com esse sentido? Eles vão captar a luz e, conforme essa luz é captada, a gente pode ter a formação de imagens. Então, a luz, conforme ela chega até os nossos olhos, ela atravessa a córnea, atravessa outra estrutura chamada de humor aquoso, como vocês podem ver aí na imagem, e depois do humor aquoso, passa pela pupila, pela lente, pelo corpo vítreo, até que consiga chegar à retina. Então, o olho ele faz a captação da luz e conforme vai passando por cada uma dessas estruturas apontadas aí para vocês, que ocorre a formação de imagens. Então, essa formação de imagens é uma consequência da captação de luz e é uma resposta final. E aí, conforme a imagem vai sendo formada, ela é investida em relação ao objeto e será percebida somente quando as informações da retina chegam até o cérebro. Então, não é só uma captação ali dos teus olhos, recebeu a luz, formou a imagem e pronto. Não. Essa informação precisa ser processada pelo cérebro para que você tenha um entendimento se reconhece ou não aquela imagem que foi formada. E caso ela não seja reconhecida, já é até um processo de formação de uma nova base para o teu corpo, porque é algo que você ainda está entrando em reconhecimento. E aí a função da retina vai ser o quê? Transformar a luz em mensagens nervosas que vão ser levadas pelo nervo óptico até chegar ao cérebro e aí vai fornecer a imagem correta dos objetos. Ainda na visão, a gente pode ver aí que nós temos uma parte na retina chamada de bastonetes e nós temos também as chamadas de côneas. Os bastonetes, eles são extremamente sensíveis à luz, mas eles não fazem a distinção de cores. Já os côneas são as estruturas que vão fornecer imagens coloridas e imagens mais nítidas, porque elas funcionam melhor em ambientes que são mais bem iluminados. E aí o outro sentido que a gente tem vai ser a audição. Se a visão a gente percebe pelos nossos olhos, a audição já vai ser outro órgão.
Nesse caso, nós estamos falando da orelha. A orelha é o órgão que nos permite ouvir sons. E além disso, também é um órgão que ajuda no nosso equilíbrio, porque fornece informações para o cérebro sobre o movimento e a posição do nosso corpo. Então, só com esses dois sentidos, já deu de vocês perceberem como eles estão totalmente relacionados ao sistema nervoso. Porque não basta só você captar aquela mensagem do momento, seja som ou seja imagem. Tudo isso precisa ser levado até o cérebro para que haja uma interpretação e teu corpo possa compreender o que está acontecendo naquele momento. E aí os sons, eles precisam para acontecer de vibrações. O que precisa vibrar aí na sequência? Primeiro, a gente vai ter a vibração da membrana tipânica, depois dos ossículos da orelha média, passa pela janela oval, pela cóclea, até chegar no órgão espiral, que é onde a gente tem as células sensitivas. E essas células sensitivas aí que formam o órgão espiral, elas vão transformar essas vibrações em mensagens nervosas, que aí sim vão ser encaminhadas para o cérebro, para que no cérebro a gente tenha a sensação dos sons. E aí sobre o equilíbrio, como eu disse para vocês, as nossas orelhas, né, elas não vão ajudar só no som. Também tem a questão de algumas partes que vão ajudar no equilíbrio. Porque além da cóclea, a gente tem na orelha interna alguns canais e cavidades cheias de líquido. Conforme a gente se movimenta, esse líquido ele vai se deslocando e vai produzindo estímulo às células sensitivas. E aí o cérebro vai identificar o tipo de movimento realizado e, se necessário, vai corrigir o corpo. E se houver naquele momento um conflito de informações, o que pode acontecer? A gente pode se sentir tonto, pode sentir também enjoos temporários. E isso só vai passar quando o corpo conseguir ser corrigido. E chegamos aí então ao olfato. O olfato a gente percebe pela nossa cavidade nasal. As substâncias, a maioria delas, soltam partículas no ar. E essas partículas chegam às cavidades nasais, as nossas narinas, e estimulam células sensitivas que são chamadas de receptores olfatórios. E aí, pelo nervo olfatório, essas células mandam mensagens no cérebro e aí a gente vai conseguir identificar o cheiro das substâncias. Claro que a depender, se esse cheiro for agradável, a gente permanece no local, mas se o cheiro for causar alguma estranheza ou se ele for desagradável, o intuito natural é que você produza um movimento de afastamento, que aquele cheiro não está sendo bem recebido pelo teu corpo. E aí a sensibilidade da pele. A pele, ela nos traz informações importantes a todo momento sobre o mundo, graças aos vários tipos de receptores que ela carrega. E a gente pode sentir dor, pode ter sensações táteis e sensações térmicas. Então essa sensibilidade está ligada aí ao nosso tato. Algumas áreas da pele, é claro, possuem mais receptores que outras e por isso tem algumas áreas que a gente tem uma sensibilidade maior, como é o caso da ponta dos nossos dedos. E aqui chegamos à gustação, que é o nosso paladar, né? A gente consegue perceber centenas de gostos diferentes e reconhecer diversos tipos de alimentos graças às papilas gustatórias que estão presentes na parte de cima da língua, porque nessa parte de cima nós vamos ter os botões gustatórios que vão ser estimulados a cada vez que recebem partículas de alimento e aí, à medida que vai sendo dissolvido na saliva, vão sendo enviadas mensagens para o sistema nervoso. E aí, para a gente fechar, a gente tem essa questão, que diz o seguinte: o homem possui diversos receptores sensoriais através dos quais recebe informações do meio ambiente, enviando-os ao encéfalo que as processa. Cônios e bastonetes relacionados com a percepção das cores, bem como cóclea e células ciliadas, são estruturas ligadas a esse sistema. Indique a opção que respectivamente relaciona as estruturas aos sentidos. Letra A, audição e olfação. Letra B, visão e audição. Letra C, olfação e audição. Ou letra D, gustação e visão. E aí, quais sentidos estão relacionados a essas células? Nesse caso, nós estamos falando ao sentido da visão, né, que a gente tem os nossos olhos como mecanismo principal, e a audição, que é quando a gente fala da nossa orelha e todos os seus componentes. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula!